Nós vamos falar agora da Starlink, que por algum motivo caiu completamente e ficou fora do ar por alguns minutos, depois voltou. Mas a grande questão que está todo mundo se perguntando é o que houve, né? E isso é um problema sério, porque há muita gente que depende da Starlink hoje em dia. Sair fora do ar dessa forma é uma coisa muito estranha, né? Parar para pensar, o que aconteceu? Os satélites ficaram fora do ar, mas satélites, todos eles deram defeito ao mesmo tempo. As estações em terra, tem várias estações que ligam com a internet, digamos, normal na Terra, todas elas saindo do ar ao mesmo tempo, né? O que pode ter causado um problema tão amplo na Starlink? Vamos entender esse caso. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Starlink do Musk enfrentou uma grande interrupção na rede. Hoje, no dia 24, hoje que eu estou gravando, dia 24, a Starlink está enfrentando uma interrupção na rede, disse a empresa de internet do Elon Musk, e não se sabia muito bem o que aconteceu. O pico da interrupção, havia 61 mil usuários relatando problemas com o Starlink no Down Detector, e isso foi por volta das 16h13 da tarde, do dia 25, horário UTC. Às 18h28, a Starlink voltou a funcionar e voltou o tráfego normal. Então foi uma interrupção temporária aí de coisa de 2 horas, mais ou menos, 2 horas e meia, e interrompeu todo o tráfego da Starlink, né? E aí, a grande especulação que está havendo é o que aconteceu, né? Reclamar, todo mundo reclamando, né? Tem aqui, ó, o pessoal da Inglaterra reclamando, dezenas de milhares de pessoas ficaram offline por causa de uma falha de software na Starlink. Aqui já estou dando uma dica que eu falei para vocês, né? Esse tipo de coisa, o que causaria um problema em toda a Starlink ao mesmo tempo no mundo inteiro? Não foi só no Brasil não, tá? Foi no mundo todo. Se fosse uma coisa de hardware, sei lá, um satélite quebrou, uma antena quebrou, teria afetado localmente o problema, mas não seria uma coisa mundial, não aconteceria no mundo todo, né? Então, o que eles estão colocando aqui é que teria havido uma falha, alguma atualização do software. A falha teria sido devido a um software interno, um serviço interno, que opera na rede base, segundo o Nichols disse, né? O Nichols é alguém representando lá da Starlink, pedindo desculpa pela disruptura e prometendo que vai identificar a causa raiz e vai resolver esse problema, né? E aí que eu falo para vocês como é que é sério esse tipo de coisa de falha em software, né? Se isso daqui foi uma atualização do software da Starlink, foi uma atualização que deu errado. Isso aconteceu numa quinta-feira. Por que isso aconteceu numa quinta-feira? Vocês sabem que toda atualização de software acontece em quintas-feiras. Vocês sabem disso, né? O pessoal que desenvolve sistema sabe disso. Isso é padrão em todas as empresas. Quinta-feira é o dia de você liberar software novo, nova versão de software, né? E vocês sabem por que isso? É meio cruel, mas existe um motivo para isso, né? Porque se o software tiver problema durante a sexta-feira, na sexta-feira as pessoas vão estar usando o software, vai apresentar o problema. Se tiver um problema, os programadores podem trabalhar o final de semana inteiro para corrigir o problema e lançar uma nova versão na segunda-feira. É exatamente para isso que acontece. Se você solta uma atualização de software, digamos, na sexta-feira, corre o risco do problema não aparecer. Por quê? Porque durante o final de semana, muito pouca gente está usando o software. No caso da Starlink, nem sei se faz tanta diferença assim. Mas em software de banco, de comércio, esse tipo de coisa, né? Tipicamente você tem uma sazonalidade, aquilo é muito usado durante a semana e nem tanto durante o final de semana. Então corre o risco de você botar um software com defeito na sexta-feira e só ficar sabendo do defeito na segunda-feira. É mais complicado. Aí o que o pessoal faz? Quinta-feira é o dia universal de você fazer atualização de software. Aparentemente, a Starlink fez isso e deu errado, né? Teve um problema. Eu fico imaginando, hoje é sexta-feira, eu fico imaginando que o pessoal lá da Starlink está se preparando para um final de semana de muito trabalho, os desenvolvedores lá da Starlink, para corrigir o problema e fazer uma nova atualização para a semana que vem. Eles devem ter revertido a atualização anterior para corrigir o problema. Agora está tudo funcionando novamente. Mas é assim que funciona mesmo, tá? Eu já passei por vários ciclos desse, inclusive ciclos que eu tive que trabalhar o final de semana para corrigir o problema, tá? Infelizmente isso acontece mesmo. É a única explicação, é falha de software. Não tem como explicar isso por problema de hardware. Algumas pessoas falaram que não, que o Putin derrubou satélite e aí caiu porque, lembra, a Starlink ainda é muito usada pelo exército da Ucrânia, né? E imaginaram que o Putin derrubou, não faz sentido. Se foi uma falha mundial da Starlink, a única coisa que explica é software.
E, cara, isso acontece, bicho. Aconteceu comigo já. Eu lembro do dia que eu tava num botequim, a gente tinha saído do trabalho, tava no botequim bebendo cerveja com o pessoal e coisa e tal, e aí, de repente, o pessoal ligou e, caramba, olha só, crashou no Brasil inteiro o software. Crashou tudo. Tudo quanto é lugar crashou. E, cara, que pavor que foi isso, bicho. Acontece mesmo, software tem esse problema. Faz uma atualização de software errada e a coisa toda crasha e para tudo no lugar, em tudo quanto é lugar, e isso é um pavor para o desenvolvedor, e bom, a gente teve que voltar e trabalhar e não sei o que lá, e, enfim. É um aprendizado doloroso, mas não deixa de ser um aprendizado, né? Enfim, aparentemente foi isso que aconteceu, a coisa voltou ao normal. Eu imagino que eles deram rollback. Rollback é você voltar atrás para a versão anterior do software, onde não tem o problema, e aí tudo volta a funcionar. Mas certamente eles têm que corrigir o problema, né? Tem que corrigir o problema, tem que voltar a entender o que aconteceu e corrigir o problema nessa história, né? E aqui, ó, segundo estou dizendo, essa é a maior falha da Starlink em todo o tempo de funcionamento. Realmente ficaram 2 horas e meia. 2 horas e meia é bastante tempo sem internet, né? Muita gente trabalha na internet, muita gente tem reunião. Eu tenho que subir vídeo, de tempos em tempos tenho que subir vídeo para a internet. Então não é uma coisa fácil de você fazer isso, mas a verdade é que esse foi o padrão que eles fizeram aqui e conseguiram resolver, né? Enfim, essa é a ideia do pessoal, né? Esse tipo de... Aqui, ó, tem mais gente reclamando aqui que a Starlink ficou fora do ar durante um tempão e coisa e tal. É muito triste esse tipo de coisa, mas, de novo, esse tipo de falha acontece, não tem como evitar esse tipo de coisa, né? Me parece que 2 horas e meia para fazer um rollback foi um tempo demasiado, tá? Pode ser que... É porque a gente não sabe, né? Esse tipo de situação da Starlink, você tem uplinks para subir software para satélite. Eu não sei qual foi o software que deu problema. Se foi software em terra, se foi software no satélite, qual foi o software que deu problema. A gente sabe que teve software da Starlink que deu problema, mas qual foi a gente não sabe, né? E aí talvez por isso explique o tempo tão longo, porque tipicamente quando acontece uma coisa dessa, há uma falha de software tão banal, tão óbvia como essa, o pessoal faz o rollback, que é voltar para a versão do software anterior. Geralmente é rápido, não é uma coisa tão demorada assim, né? 2 horas e meia é bastante tempo, né? Enfim, não sabemos exatamente o que aconteceu, mas já foi resolvido, né? Provavelmente foi isso mesmo. O pessoal, os programadores lá fizeram uma lambançazinha e o software da Starlink deu ruim, né? Isso daí, quinta-feira não é fácil, né? Quinta-feira é o dia de atualizar software.